Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 69. A pergunta é a seguinte: que é a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? Segue a resposta. A comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. Veremos alguns textos. Romanos 8, versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, também nos é dito: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pois bem, nós somos unidos a Cristo. Veja que a Escritura, ela nos diz que nós somos um com Cristo usando várias figuras. Por exemplo, nós somos chamados de corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Efésios capítulo 5, versículo 23, diz assim: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Veja que nessa figura há uma unidade, em que há um só corpo, em que há a cabeça e o restante do corpo. Cristo sendo a cabeça e nós o restante do corpo. Então há uma unidade, até porque o corpo ele é indivisível. Também somos chamados de ramos da videira, sendo o Senhor Jesus a videira e especialmente a raiz da videira, né? Que Paulo, inclusive, vai também usar como figura em Romanos. João, capítulo 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto. E aí ele continua falando: Eu sou a videira, vós os ramos. Então há uma unidade, até porque a videira é para ser uma planta só, e nessa planta só há uma unidade, e o Senhor Jesus nos sustenta, nós estamos ligados a Ele. Também somos chamados de a noiva de Cristo, a igreja é chamada de a noiva de Cristo, sendo Ele o noivo, né? Nessa união, essa unidade conjugal. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele trata Cristo como o noivo. E mais adiante ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa união entre Cristo e a igreja como sendo um só. Também somos chamados de irmãos, né? Todos cristãos como irmãos, sendo Cristo Filho de Deus. E aí a união e unidade como família, né? Em Efésios 2,19 diz: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então há uma união com Cristo. E quem é Cristo? Pensando aqui nos desfrute dos benefícios. Porque quais são os benefícios que nós desfrutamos nessa união, né? Então, para isso, vamos pensar primeiro em quem é Cristo. Aí, 3 pontos nós gostaríamos de realçar, porque são eles que são repassados para nós, né? Por exemplo, Cristo é Deus, nós não nos tornamos Deus, é claro. Cristo é onipotente, onipresente, onisciente, nós não nos tornamos deuses, então não desfrutamos disso. Todavia, Cristo é Filho de Deus e a nossa união com Cristo nos torna também filhos.
Cristo é herdeiro da glória. Aí pense na criação, né? Porque toda a criação foi dada a Ele, e a eternidade, que é a vida eterna. E por estarmos unidos a Cristo, desfrutamos também desses benefícios, né? Tanto que nós vamos receber a criação para vivermos nela eternamente, uma criação restaurada, e nós também viveremos eternamente. É exatamente o outro benefício. Cristo também é o homem sem pecado. E aí pensa em dois elementos. Ele é justo, nunca pecou, é justo, e é santo. Duas palavrinhas que apontam para o homem sem pecado. Ele é justo, ele é santo. E nós nos tornamos participantes disso. Nos apropriamos de sua justiça e estamos sendo alvos do operar da santificação. Portanto, sabendo quem Cristo é e que nossa união com Cristo nos torna herdeiros desses benefícios, né? Que é um compartilhar de quem é Cristo, pensando aqui como Deus homem, partilhar do Senhor Jesus, dele como representante de nossa humanidade. Então, nós unidos com Ele, herdamos essas bênçãos. E a obra da união com Cristo consiste, portanto, em que Cristo nos tornou justos diante do Pai. Então veja, Ele é justo. Então, unidos a Ele, nos tornamos justos também, porque é como se fôssemos o mesmo, um só, a nossa união com Ele. Então, Ele é justo, passamos a ser justos também. E essa justiça, inclusive, nos livra da ira vindoura. Nós não pagaremos no juízo final, nós não seremos condenados no juízo final, não porque somos bonzinhos, não porque haja em nós algum mérito, mas exatamente pela justiça do Senhor Jesus. Então, a justiça dele, compartilhada a nós, faz com que nós sejamos livres do juízo final. O Pai nos adotou em Cristo, a adoção, né? Então é em Cristo. Então veja, Ele é Filho de Deus. E como somos unidos a Ele e já fomos justificados, então essa união com Ele, que nos tornou justos, nos torna também filhos. O Pai nos adota, nos recebe como filhos em seu Filho, Filho legítimo, que é Cristo Jesus. Então nós passamos a desfrutar deste benefício. E como filhos, todos os benefícios que diz respeito à filiação, né? Uma pessoa que é filha, ela é tratada de uma forma especial como filha, todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção e assim por diante. Então a filiação possui benefícios, e como nós em Cristo somos chamados também de filhos, por causa que Cristo é o Filho de Deus, desfrutamos desses benefícios que o Senhor Jesus nos deu ao nos unir a Ele. Então observe que estar unido a Cristo é muito importante, porque estar unido a Cristo é desfrutar dos benefícios de Cristo, que é o homem Deus. Então nós desfrutamos dos benefícios. Primeiro falamos da justiça e agora da adoção. Mas também o Espírito Santo nos torna semelhantes a Cristo, a santificação. Um texto que de vez em quando nós citamos, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é o texto que fala que nós somos santificados, tornados semelhantes, transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Ou seja, nós somos considerados justos, sem dívida, não temos mais o que pagar. O Pai nos adota, agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas ainda precisamos da santificação. E a santificação é operada pelo Espírito para nos tornar parecidos exatamente a Cristo. Observe que a referência em tudo é Cristo. Por quê? Cristo é o Redentor. Nós somos unidos a Cristo. É com Cristo que nós somos um. Como nós falamos das figuras, né? A figura do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, sendo ele cabeça. A figura do ramos, da videira, ele é a videira e nós os ramos. A figura da noiva e o seu noivo, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. A figura de uma família. Então, nós somos unidos a Cristo. Inclusive, somos irmãos em Cristo, né? Então, nessas figuras, a nossa união é com Cristo. E então, os benefícios dele. Por isso, nós nos tornamos parecidos com ele. Paulo, em Efésios capítulo 4, chama Cristo de um varão perfeito, a varonilidade perfeita. Então, ele é o perfeito homem
o homem-deus, e nós, unidos a ele, estamos sendo santificados para nos tornar semelhantes a ele, ou seja, sermos também varões perfeitos. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que isso vai acontecer. Ele fala no capítulo 15, quando ele trata da ressurreição, que no último dia a ressurreição será a transformação, e é isso pensando em todos, né? Quem morreu vai ressuscitar transformado, quem estiver vivo vai ser transformado. E essa transformação é uma transformação para sermos incorruptíveis, ou seja, sem pecado. Mas quem é sem pecado? É Cristo. Então a referência sempre é Cristo. Seremos sem pecado como Cristo. E até lá, o Espírito Santo está operando em nossas vidas para nós sermos parecidos com Cristo. Porque Ele é a referência, Ele é o modelo, é com Ele que estamos unidos, é para nos tornarmos semelhantes a Ele, o perfeito varão. Então a nossa união com Cristo traz para nós os benefícios de Cristo Jesus. Mas, além da justificação, além da adoção, além da santificação, nós também seremos glorificados com Cristo. E aí, pense em todos os benefícios dele ter herdado a vida eterna, né? Então, quando Cristo venceu, ele se tornou o Cordeiro vitorioso. E como Cordeiro vitorioso, ele se tornou o herdeiro de tudo. Então, o universo todo, o Pai deu ao seu Filho. E significa tanto espacial, como podemos também mencionar temporal. Ou seja, o universo espacial é tudo que existe, tudo que se vê. E temporal significa por todos os tempos, por toda a eternidade. Então, Cristo se tornou herdeiro de tudo, do espaço-tempo. Cristo é o herdeiro do espaço-tempo. Então, como estamos unidos a Cristo, quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, a nossa união com Cristo nos tornará também herdeiros do espaço-tempo. Então, todo o espaço e todo o tempo que foi dado a Cristo será dado à sua igreja. Ou seja, em Cristo, toda a igreja desfrutará do espaço-tempo. Por isso, o universo, então, será desfrutado eternamente por todos aqueles que estavam unidos a Cristo. Então, é um benefício maravilhoso. Você imagine que, uma vez que o mal será tirado, o pecado será tirado, não haverá mais pecado. Então, todo o espaço-tempo estará livre da maldade, para que nós desfrutemos dele, o espaço-tempo, prazerosamente, alegremente, para sempre, obviamente. Então, esses são os benefícios de nossa união com Cristo. Logo, ele nos exorta: você precisa estar em Cristo. Para desfrutar de todos os benefícios, precisa estar em Cristo. Não é estar numa denominação apenas, não é estar apenas dentro de um prédio religioso apenas, não é estar apenas participando de um cristianismo de aparências, é estar unido a Cristo. Por que eu preciso fazer essa distinção? Porque hoje, mais do que nunca, há muitas denominações e as pessoas estão se confiando demais no fato de elas serem membros, terem uma carteirinha, quando às vezes elas não vivem pela fé, quando muitas vezes elas não andam com o Senhor. Afinal das contas, há uma diferença muito grande entre ter uma religião aparente e andar com o Senhor. Mas tem certeza que há diferença? Se não houvesse diferença, Jesus não teria condenado os fariseus à seita mais rigorosa do judaísmo, e ele condenou. Então, unido a Cristo, ou seja, ande com Cristo, e é vivendo em Cristo que você terá certeza de todas as bênçãos que serão desfrutadas nele. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque em Cristo temos promessas maravilhosas, uma esperança fantástica. Que o Senhor nos ajude a ser firmes e fortes, para que perseveremos até o fim, pois são estes que serão salvos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Sim. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.